Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Compartilhando o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de pessoas, de corações que estão tão doloridos, não é? Levando esclarecimento, entendimento, consolo. E isso, gente, é o mais importante que a gente faz, né? Ajudar a diminuir a dor do outro. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. Hoje nós vamos falar, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, né, para que a gente faça um bom trabalho. Nós vamos falar da caridade com os criminosos. Pois é. Será que a gente precisa ter caridade com quem comete um crime? Vamos entender isso, né? Vamos entender primeiro o que é caridade. Caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, né? Se a gente procurar no dicionário, para mim, a gente às vezes acha algumas com relação à religião, né? A gente acha algumas definições no dicionário que são meio esquisitas, né? Mas a caridade, gente, se a gente abre o dicionário, tem uma definição maravilhosa, que diz que é o amor que move a nossa vontade à busca efetiva do bem do outro, ou seja, é o ato que nós fazemos que beneficia o próximo, né? Porque o contrário da caridade é o quê? É egoísmo, é ganância, é maldade, é mal-querer, é malevolência, é desumanidade, é inconsciência, é aversão, é perversidade, é crueldade, é rancor, é raiva, é cólera. Isso tudo é contrário à caridade. Ódio, brutalidade, ira, não é? Então, a fraternidade completa, como nos ensina Kardec lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a caridade, a completa fraternidade tem que existir entre os verdadeiros seguidores do, da, do cristianismo, né? Do cristão. A gente precisa amar, gente. A gente precisa aprender a amar até mesmo os criminosos, porque eles também são criaturas de Deus, né? Eles precisam de perdão, mas nós também não precisamos. Eles precisam de misericórdia, e nós também não precisamos, né? Então, quantas vezes nós não somos os necessitados de perdão, os necessitados de misericórdia? Quantas vezes por dia a gente não comete alguma falta contra a lei de Deus? Não é? Então, aquele que já tem mais conhecimento das leis de Deus, que já tem mais discernimento, né? Quando a gente erra, a gente é mais culpado, com certeza, né? Do que aquele que comete um erro pela ignorância. Então, toda vez que a gente erra, o nosso erro é mais grave, é mais repreensível. Quanto mais a gente conhece a lei de Deus e comete falta contra ela, pior é a gravidade do nosso erro, né? Então, é bom nós nos lembrarmos que o conhecimento traz grandes responsabilidades, né? E traz mais ainda a necessidade da gente trabalhar no bem, de servir sempre. Lá no livro Fonte Viva, né, de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem um texto maravilhoso que chama Couraça da Caridade, né? E Emmanuel vai explicar ali por que é necessário para aqueles que se dizem trabalhadores do bem ter muito mais que só entusiasmo e fé, mas precisa ter caridade paciente, benigna e invencível. Ele já começa citando Paulo lá na carta aos Tessalonicenses, né? Sejam sóbrios, vestindo-nos sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Por que Paulo fala isso? Né? Porque se nós nos propomos, na companhia de Jesus, a trabalharmos no bem, a sermos trabalhadores da sua missão de amor, antes de tudo a gente precisa preservar o nosso coração. Né? Se nós não agasalharmos a fonte de sentimento nas vibrações mais ardentes do amor, como diz Emmanuel, se nós não servirmos ao trabalho do bem com uma compreensão elevada, né, de que nós estamos numa arena de lutas abençoadas, que é a existência na matéria, fica muito difícil a gente trabalhar e completar a tarefa que o Senhor nos confia. Por que fica difícil?
porque a gente está constantemente irritado diante da ignorância do outro, a gente fica indignado da fraqueza, diante da fraqueza do outro, diante do erro do outro. Às vezes a gente é tomado de ira no dia a dia quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, né? Nós agimos com intemperança, com rebeldia, nós julgamos o outro muito rapidamente, como se nós não fôssemos ignorantes, como se nós não fôssemos fracos, como se nós não fôssemos, não errássemos, não é? Olha, olha só, gente, nós não devemos julgar, né? Tem uma advertência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala assim: não julgueis, ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Olha, gente, a gente precisa pensar nisso, né? Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade. A nossa vida, gente, ela precisa se basear num. Emmanuel diz que duas asas vão nos levar de volta aos braços do Pai: sabedoria e amor. Sabedoria envolve conhecimento e autoconhecimento. E amor começa na prática do bem, né? André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, tem um capítulo lá excelente chamado Pensamento e Mediunidade. Então, um benfeitor, ele dá uma mensagem no final da reunião mediúnica que eles estão participando ali, que vale a leitura. É uma linda reflexão, esclarecedora, mas eu separei um trechinho aqui para a gente refletir. Que ele não se identifica, tá, o benfeitor, mas ele vai dizer assim: sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Vejam, gente, nós não podemos agir sem bondade, sem compreensão, porque senão a gente vai estar se afinizando com aqueles que são rebeldes contra a lei de Deus, contra o Pai. Se nós não tivermos estudo e não tivermos observação, ou seja, reflexão, meditar naquilo que a gente está estudando, a gente fica preso à ignorância. É preciso a gente desenvolver essas duas asas, amor e sabedoria. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento, e isso inclui o autoconhecimento, né? Vamos lembrar do que está lá no Templo de Delfos. Conhecer-te, né? A gente precisa se conhecer. Conhece-te a ti mesmo, não é? É essencial. É essencial. E o amor? O amor, gente, começa na prática do bem, que é a caridade. E a verdadeira caridade não é só dar esmola, não, né? Mesmo que a esmola venha acompanhada de palavras de consolação, né? A verdadeira caridade é muito mais do que isso, né? A caridade sublime que Jesus nos ensina é aquela que consiste na benevolência, ou seja, a benevolência é quando a gente demonstra bondade, afeto, estima. Será que a gente pratica caridade assim? Tendo realmente afeto pelo outro, né? A gente precisa exercitar a caridade moral também, que é essa que a gente se suporta uns aos outros com as nossas diferenças, né? Tendo por base ali a fraternidade. Gente, olha, nós estamos vivendo um momento de grandes transformações na nossa sociedade, né? Por quê? Porque tudo obedece à lei. Então é preciso transformar para melhor. Nós estamos saindo de prova e expiação para entrar em regeneração. Claro que não tem varinha mágica e ninguém vai ficar bonzinho do dia para o outro. Mas o destino da Terra é que aqui reine a grande fraternidade, né? E a gente precisa se melhorar para continuar aqui. Então, a gente precisa aprender a não desprezar o outro, a ter caridade, né? Porque, olha, se Deus permite que se achem entre nós, porque nós mesmos somos criminosos, né?
E esses criminosos mais contumazes, né? Por quê? Para que sirvam de ensinamento para nós. Se a gente já conhece um pouco mais, se a gente já consegue exercer os nossos deveres, ter boas, melhores atitudes, procurando errar menos, a gente tem que auxiliar o outro, não é? Então, com os criminosos, a gente também precisa agir com caridade. Eu vou ter lá o mesmo amor que eu tenho com um criminoso que eu tenho com um filho, que eu tenho com um irmão, que eu tenho com um marido, um pai e a mãe? Óbvio que não. A gente não chegou nesse nível ainda, não é? É difícil a gente pensar em agir com caridade com aquele que ainda dorme na ignorância das leis de Deus, que comete crime, comete brutalidade, uma maldade, não é? Às vezes são coisas bárbaras, assassinato, violência, estupro, né? Coisa de todo jeito, aquele que maltrata um animal, gente. Não é não? Pois é, são muitos os crimes que a gente vê por aí, né? E que às vezes a gente, não é nada, né? Vai lá, rouba o celular do outro, pai espanca o filho, né? A mulher que faz o aborto, agressão aos idosos, aos animais. É muito exemplo, gente. Como que a gente vai agir com caridade com essas criaturas? Pois é, porque a gente precisa, né? A gente precisa. Sabe o que a gente faz? Oramos por eles. Oramos, né? A gente não tem que ficar apontando os dedos, né? Falar, olha lá, fez isso, fez aquilo. Ore por aquela criatura. Gente, a oração é uma ferramenta imensa que a gente às vezes não dá muita atenção. Vamos orar, não é? Vamos orar por aqueles que cometem crimes. Sabe por quê, gente? Porque a vida vai se encarregar deles. Né? Tudo que ninguém fica devendo nada à lei de Deus. Jesus falou, a gente tem que acertar até o último centil. A gente tem que pagar a nossa dívida. Nós somos credores uns dos outros. E quanto mais a gente deve ao outro, pior para nós, né? Então, a gente vai piorar a nossa dívida, acusando mais ainda aquele criminoso, escarnecendo dele? Não. Vamos orar por ele. Ele cometeu crime? Sim. Tem que pagar? Tem, óbvio. Mas eu não preciso ficar lá escarnecendo do outro, não é? Não posso fazer isso. Né? Não é assim que compete a postura de um verdadeiro cristão, principalmente um verdadeiro espírita. Observa Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia. Ele foi crucificado ali, ao lado de dois ladrões. Pois é, gente. Vamos pensar nisso, gente. A gente precisa ter uma postura diferente na vida, né? É claro que a gente não consegue ter o mesmo amor por aqueles que fazem o mal, mas a gente pode orar por eles, a gente pode não desejar o mal a eles, a gente pode se alegrar com as conquistas boas deles. Tudo isso a gente pode fazer. Tudo isso a gente pode auxiliar quando eles precisarem. Gente, se a gente acha que o outro está na lama da rebeldia, nós também já estivemos lá. Nós também já estivemos nas trevas da ignorância, revoltados. E alguém foi lá e orou por nós. E pediu o auxílio a Deus para que a gente saísse desse pântano de crimes que nós mesmos, né, nos colocamos. Agora é a nossa vez de fazer o mesmo, com maturidade, com desprendimento, com amor. Para agir assim, vamos nos lembrar de Paulo e nos vestirmos com a couraça da fé e da caridade, resguardando os nossos pensamentos e as nossas emoções dessas coisas inferiores, como a raiva, o ódio, a irritação, a rebeldia, a revolta, a indignação, né? Isso só nos leva a julgar o outro com mais severidade. Aliás, com uma severidade demasiada. A gente precisa manter pensamento e sentimento equilibrado para a gente exercer a caridade, né? Tem um caso nos Estados Unidos, muito antigo, deve ter uns 20 anos mais ou menos,
Eu me lembro porque quando eu li sobre esse caso, né, aquilo me tocou muito. O que que aconteceu? Um rapaz de 19 anos atirou ali numa perseguição policial, quando ele trocava tiro com a polícia, ele atirou e acertou um garoto de 14 anos, que morreu imediatamente, né? Diferentemente de nós aqui, lá nos Estados Unidos, né, no julgamento, às vezes o familiar pode ali, tem um momento que ele pode se manifestar, pode falar, né? E a mãe desse garoto, que já tinha perdido o marido para violência, vira para esse jovem que atirou, é, esse jovem infrator criminoso que atirou no filho, né? Ela fala assim: olha, eu não tenho raiva de você, né? Eu não consigo te odiar. Por mais que eu sinta falta do meu filho, eu não consigo te odiar. Sabe por quê? Porque meu filho vive. Ele vive em Deus, ele vive com Jesus, ele vive nas minhas lembranças. Apesar da minha dor ser enorme, eu me sinto reconfortada por saber que eu vou reencontrar meu filho. Agora, por você, eu só consigo sentir um enorme pesar, porque você é novo e você vai passar o resto da sua vida na cadeia. Ele foi condenado à prisão perpétua. Você perdeu sua vida. E eu espero que você tenha tempo de refletir e entender que o que você fez foi errado. E eu vou pedir a Jesus todos os dias na minha vida, nas minhas orações, para que ele possa tocar o seu coração com o entendimento necessário para que você busque o arrependimento. Eu vou orar por você. Vejam que exemplo. Vejam que exemplo. Jesus nos exortou a amar uns aos outros, como ele mesmo nos amou. Está lá em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Ele não disse para a gente amar quem, quem nos ama, ou para a gente amar aquele que nos faz o bem, para amar aquele que não erra, para amar quem não comete crime. Não. Ele disse: amem a todos. Foi isso que ele disse. Nós somos capazes, gente, de amar aqueles que nos ferem, aqueles que cometem crimes bárbaros? Sinceramente, não, ainda não. Nós não somos capazes, ainda não, né? Porque a gente não sabe ainda amar verdadeiramente como Jesus nos ama. Mas a gente pode não nutrir ódio, a gente pode não ter raiva, a gente pode manter esperança de que aquela pessoa vai se consertar em algum momento, porque esse é o destino de todos nós. Todos nós. A gente pode exercer a caridade para com essas pessoas através do perdão e da oração. A gente tem que perdoar e orar aqueles que ainda vivem na ignorância das leis de amor do Pai. E se a gente for capaz de fazer isso, a gente rompe o ciclo do ódio, o ciclo da mágoa, da raiva. É difícil? É. Se alguém falou que é fácil, não é. É difícil. Exige um esforço de vontade tremendo e uma capacidade de renúncia. Mas a gente consegue. A gente sempre consegue. Porque o nosso destino, o destino de cada criatura, é alcançar a felicidade, a perfeição. Por mais que a gente se mantenha na ignorância, por mais que a gente, às vezes, se afinize com o mal, o nosso destino é esse. Todos nós alcançaremos esse destino. Uns mais cedo, outros mais tarde. E a gente pode auxiliar aqueles que ainda se prendem à ignorância e à maldade com nossos melhores sentimentos, com o perdão e com a oração. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima quarta. Tchau.